Nós somos a base da pirâmide, que tanto se fala. A base da pirâmide começou a se movimentar. Quando a gente se movimenta, quando a base se movimenta, tudo que está de ruim, tudo que está na ponta, tudo que está podre cai. E a gente reconstrói. A gente é a base. A gente é a raiz. Vem com a gente. Olá a todas, olá a todos. Alex Lucena falando aqui direto de Paraisópolis, um evento histórico. Um evento que vai falar de cannabis, vai falar de empreendedorismo, vai falar de empoderamento feminino, isso tudo. E nessa pauta de empoderamento feminino, eu tô aqui com a Cris Gutierrez, vocês devem conhecer da TV Cultura. Cris já é 2 anos aí falando de cannabis, pelo menos, né? A gente lá no Cannabis Thinking. A gente precisa se atentar, por exemplo, a esse plano do novo ensino médio. Isso é mais uma artimanha para não permitir que os nossos filhos alcancem vagas nas universidades. A velha ideia de que pobre tem que ser ensino técnico. E essa ideia de nunca construir nada com a gente, fica construindo para a gente, mas nunca constrói com a gente. Nada que é feito. Vamos fazer alguma coisa para Paraisópolis, vamos ouvir. Quem de Paraisópolis foi? Ninguém. É através da medicina. É dessa maneira que a gente vai sensibilizar as pessoas que têm a caneta na mão e que podem permitir que a gente avance, né, Alex? Hoje no Brasil, dos 15 aos 25 anos, 70 jovens de 15 a 25 anos negros são assassinados todos os dias no Brasil. E assim, figuraça incrível, formadora de opinião, prazerzão. Cris, evento dentro de Paraisópolis, fala aí. Nossa, Alex, eu tô muito feliz hoje de ter vindo aqui. Quando eu recebi da Renata e da Tati, que eu já conheço elas de outras ações que elas fazem, principalmente a Renata, o quanto ela é uma figura central dentro dessa comunidade, que é uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo. Isso é absurdo. E eu tô muito mais feliz porque a gente tá podendo discutir um assunto que geralmente, Alex, não chega aqui na favela. A gente não fala de cannabis aqui dentro da favela. Fala de maconha, né? A gente fala de maconha, mas a gente fala de uma outra perspectiva. Nós estamos falando dos nossos filhos que estão sendo presos, a gente está falando das mulheres, das nossas mulheres que estão sendo presas. Não chegar e sentar para conversar. Vamos falar de empreendedorismo canábico? Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente ganha dinheiro? Trazer informação de como é que essa população acessa o óleo, que é o óleo que tem salvado vidas e mais vidas. Essas pessoas não conversam sobre isso. Então esse evento é central. E pensar nas mulheres, porque a gente está num país onde nos últimos quase 20 anos aí de lei de drogas, as mulheres presas, o número chega a 800% no aumento. Então a gente precisa ter as mulheres nesse centro. Então eu estou muito feliz e é um prazer estar aqui. Gente preta, favelada, que sabe o que é levar porrada de polícia porque tá fumando. E às vezes tá fumando porque tá com uma dor, porque não interessa. Então, Cris, prazerzão. Estamos aí, né? Olha onde a gente tá, olha do que a gente tá falando, a importância desse momento que, repito, para mim eu acho histórico. Tô nessa indústria há uns 6, 7 anos e não me lembro de estar acontecendo uma coisa como essa, um evento como esse. Como é importante esse evento, a gente trazer a discussão para dentro da favela e trazer para a favela pessoas que nunca estiveram aqui. A gente, para chegar nesse andar onde a gente estava, a gente subiu 6 lajes. As pessoas que moram aqui, elas fazem isso todos os dias. Até isso vai fazer parte da experiência, né? Para a gente poder trazer a perspectiva dessas pessoas aqui para todo mundo. O que essas pessoas estão sofrendo, o que elas estão vivendo, e principalmente as mulheres, porque a gente sabe, na nossa sociedade, as mulheres são as que mais estão aí vivendo com a violência, vivendo, sofrendo, sendo presas, porque estão muitas vezes salvando a vida dos filhos com um óleo canábico ou a própria vida. E a gente está trazendo essa discussão para aqui. Eu estou muito feliz, isso é muito importante. Não, e ampliando as possibilidades, né? Porque quando se fala em maconha, e falando de maconha, é num sentido muito ruim, muito pejorativo dentro da comunidade, né? Dentro da favela. E hoje o intuito é realmente a gente abrir as possibilidades, né? Engajar e trazer informação de qualidade. E muita qualidade. Aqui
ao longo do dia só vai passar pessoas que estão dominando muito esse tema, né, Alex? Que sabem, e pessoas que podem transformar vidas aqui dentro. É pra gente parar de conversar sobre os nossos filhos que estão sendo presos e começar a conversar sobre de que maneira que a gente pode empreender através da cannabis. Posso abrir uma startup? O que é uma startup exatamente? Como que eu começo? Né? E até mesmo pensar no futuro. Eu vou participar de um painel que tem uma pessoa que vai vir falar sobre o futuro, sobre como se aposentar, que acessos são esses. Isso é muito válido. Eu estou muito feliz e quero parabenizar a Tati e a Renata por essa iniciativa linda, por estar construindo já esse legado. Legado. Um jovem hoje de 30 anos terá que trabalhar até os 90 para poder se manter sendo um morador, sendo uma pessoa brasileira e principalmente um morador de grandes cidades. Trabalhar até os 90 anos. E a gente já enxerga isso, a gente está vendo isso. A gente já estamos vendo essas pessoas trabalhando, elas estão no farol, distribuindo panfletos, vendendo bala. É um trabalho informal e a maioria são mulheres, porque os homens estão em situação de rua. Eles deixam uma mensagem assim, sei lá, de futuro, de otimismo, né, em relação à temática e, bom, enfim, o que a gente pode esperar daqui para frente de mais projetos como esse? Olha, eu acho que a gente só tem a ganhar. A minha ideia de futuro e de otimismo é para que no dia que a gente conseguir legalizar e descriminalizar a maconha, a gente possa permitir que a população mais é presa hoje pelo porte da substância também ganhe dinheiro com isso. É por isso que a gente está aqui. Total. Abraço, pessoal. Obrigado, Cris. Pessoal, estamos aqui no Legado Talks, Paraisópolis, né? E agora uma conversa bem caseira com a Tice, né? A Tice é fundadora da CB Different. Eu digo caseira porque, como alguns sabem, a CB Different é uma das empresas do grupo, né, da Green Hub. Quando o mercado estiver pronto, a gente tem que estar pronto. Os outros países do mundo já têm essa possibilidade de fazer cosméticos, por exemplo, com CBD. A gente não tem aqui, mas a gente precisa estar preparado para isso. Eu percebi o benefício na minha filha. E aí, assim, eu falo sempre, se você tem contato com a cannabis, você nunca mais larga, porque é apaixonante. Porque são muitos benefícios mesmo. A gente se pergunta por quê? Porque até hoje a gente está discutindo legalização disso, assim, é bem complexo. Eu chamo as mulheres para que a gente reflita e que a gente pare de se menosprezar e se diminuir, porque nós somos muito fodas, e perdão o palavrão. E Tice veio lá de Brasília, tá aqui com a filhota, né, participando, com a família toda, né, aliás, a CB Different é uma empresa familiar. E Tice, assim, pra gente largar a prosa, né, o que você tá achando? A importância da gente estar dentro de uma das favelas mais conhecidas do Brasil, trazendo a temática empreendedorismo, trazendo a temática da cannabis, né? E o empoderamento feminino, né? Tem muito essa pegada, esse evento, e você, como uma empreendedora da área da cannabis, deve estar sendo bacana você curtir. Ela falou no primeiro painel, diga-se de passagem, que foi excelente. A gente está aqui no intervalo agora. Oi, Alex. A gente está muito feliz de participar. Eu acho bem legal a discussão que a gente está trazendo para dentro da comunidade. A gente fez um painel agora de empreendedorismo com 4 mulheres, que já é uma potência por si só. A gente trazer essa discussão também para o público feminino, com mulheres pretas. Foi muito gratificante poder compor esse painel. E vamos a isso, trazer essa discussão para onde ela tem que ser feita, que é para dentro das comunidades, né? Eu sempre falo assim, quando a gente fala do feminino, né? Primeiro, a cannabis é feminino, né? A maconha, né? Vocês sabem, a semente, né? A planta, assim como no mundo animal, corrija se eu estiver errado, mas você tem lá a semente masculina e a semente feminina. A semente masculina não serve pra nada, joga fora. A semente feminina é que dá origem, né? Até seu irmão, né? Um cientista da Terra. Fala um pouco da equipe da CB Different e conta também um pouquinho da trajetória lá de trás, como tudo começou.
Então, nós somos 6, cada um de uma área de formação, né? A gente tem o Lucas e a Camila, que é o meu irmão e minha cunhada, que eles são geólogos. A minha irmã, que é a Ludmila, que é responsável técnica. A minha prima, quando ele diz que a empresa é familiar, de fato, ela é familiar, que é da área de marketing. Eu sou administradora e a gente ainda tem o Caetano, que é economista. E tem a herdeira agora que está aí participando aos 9 meses de idade. Exatamente, tem a Maria que está aqui, porque eu acho que é até interessante falar sobre isso, né? A gente, quando a gente traz a mulher para dentro do empreendedorismo, a gente traz discussões necessárias, que é a ocupação também de poder trazer o seu filho, de você poder incluir essas possibilidades para que essas mulheres possam participar, né? Então a gente tem que abrir esses caminhos, que nem sempre são fáceis, mas a gente tá aos pouquinhos galgando esse caminho, né? Então a nossa história começou lá em 2018 com a ida do Lucas e da Camila Em Brasília. Eles saíram de Brasília, foram para o Uruguai num Gol preto, não é mentira, juntaram tudo que cabiam, foram para lá. Depois, chegando lá, eles venderam o Golzinho lá pelo Uruguai. Mas a minha entrou lá em 2020, com o retorno do Lucas na época da pandemia para o Brasil. E minha filha Alice, que hoje está com 8 anos, ela sofre de uma dermatite atópica, e que a gente sabe que ela é bem dolorosa, causa feridas, e o tratamento é com corticoide. Isso me incomodava muito. Então o Lucas trouxe um macerado mesmo de plantas, assim, e a gente fez um cosmético natural para ela, uma pomada natural, e o resultado foi excelente. A partir disso eu falei, achei o que eu quero fazer. A gente começou a entender melhor sobre o mercado de cosméticos, sobre a cannabis, e hoje nós estamos aqui prestes a lançar nosso primeiro produto, assim, de forma industrial, né? Porque a gente fazia de uma forma caseira e agora a gente vai ter um creme hidratante que está programado para ser lançado em setembro, mais ou menos, e que vai ser o início, né, da nossa trajetória. E eu também já quero te parabenizar, você, sua equipe do Uruguai, que fazem todas essas pesquisas para trazer um pouquinho do que é esse produto, do que é o CBA e por que a gente usa o CBA nesse momento. Então, a gente tem as barreiras legais hoje, né, da utilização do CBD. Então, hoje a gente tem a alternativa de iniciar o mercado com o CBA, que é uma patente brasileira. Ele é um blend de várias plantas da Amazônia que ativam o nosso sistema endocannabinoide. Então, até falando disso, né? A gente está num espaço que é um prédio no meio da favela de Paraisópolis, no último andar. E no andar embaixo vai ser uma incubadora. Então, quer dizer, o evento serve como lançamento desse projeto, mas tudo que está por trás é o desenvolvimento do empreendedorismo. Então explica um pouco melhor essa história do produto que vocês pretendem trazer aqui e como é que isso atrela a força, né, e a característica aqui da favela de Paraisópolis. Então, a gente está trazendo um creme hidratante que primeiro é importante eu explicar que ele é com CBA, não é com CBD. O CBA é um blend de plantas, né, da Amazônia, e que também ativam o sistema endocannabinoide, né, que a nossa pele está cheia e que traz alguns benefícios que a gente traz pela importância de aproveitar os benefícios da ativação desse sistema, mas também para educar, para a gente informar para o mercado sobre esse produto, quebrar os preconceitos, e nada como o Paraisópolis para a gente iniciar essa história, porque aqui a gente sabe que a criminalização ela tem consequências muito mais graves do que, por exemplo, num bairro nobre aqui de São Paulo ou de Brasília, de onde eu venho, né? E aqui a gente quer aproveitar a potência das mulheres de Paraisópolis como vendedoras porta a porta, numa parceria com a Galáxia, que também é uma empresa do ramo da beleza, né? Que trabalha com perfumes aqui dentro já. A gente quer colocar esse produto para elas também gerarem uma renda com isso, né? Lógico que essa discussão do empreendedorismo dentro da comunidade ela tem que ser muito além disso. A gente tem que realmente conseguir fomentar investimento e trazer o protagonismo disso para cá também. Mas para a gente da CIBI, é a forma que a gente encontrou de começar com um trabalho de formiguinha, incluir essas pessoas tanto na educação sobre a plantas, tanto na questão do empreendedorismo e do potencial que ele tem, e também de gerar uma renda para elas, que é o mais importante, o mais urgente. Não, e também, como você falou, você está começando com o que é possível hoje no Brasil. CBA é um composto que é possível legalmente. E nessa maneira, penso eu, vocês devem estar raciocinando nesse sentido, é um primeiro passo para ganhar uma experiência, para começar a se posicionar e depois
vir trazendo os outros canabinoides. É um pouco por aí, quer dizer, não ficar parado e começar a atuar com o que é possível hoje. Exatamente, é começar por onde dá. Eu acho que quando a gente pensa em cannabis, as pessoas acham que é muito fácil você chegar no produto final, né? Mas isso são muitos passos, até porque é um produto novo. Então, lógico, existem países que já produzem cosméticos com CBD, mas a gente ainda está engatinhando na parte de pesquisas, de inovação em relação a isso. Então, o CBA hoje é uma maneira de entrar no Brasil, mas a nossa ideia, até porque a gente tem a história do plantio no Uruguai também, é conseguir trazer um produto, quando for possível legalmente para o Brasil, que a gente consiga rastrear essa matéria-prima, essa mão de obra também, né? Para trazer um produto de qualidade, que a gente sabe o histórico dele. Então é uma forma de iniciar esse processo, mas esse processo ainda vai ser muito longo e vai trazer muitas coisas. Uma outra coisa que a gente tem uma preocupação é de utilizar os resíduos, né, estudar os resíduos da cannabis, que não é utilizado para fim medicinal, para ver como que isso funciona dentro dos cosméticos, para que essa planta na sua potencialidade seja aproveitada como um todo, que eu acho que é isso que é importante. Bom, explorar um pouquinho mais essa parte de plantio, né? Até foi falado isso no primeiro painel, quer dizer, hoje, para quem não sabe, a gente está sempre aqui tentando ampliar a bolha, né? Às vezes a gente está envolvido na indústria, acha que tudo é muito óbvio, né? Mas para quem não sabe, está nos ouvindo, não é permitido o plantio legal de cannabis, né, no Brasil. Portanto, CB Different está operando há 2 ou 3 anos, se não me engano, uma fazenda, não é isso? Lá no Uruguai. Predominantemente de cânhamo ou não? Quer dizer, como é que tá isso? E conta um pouco mais essa possibilidade, porque assim, também é o agro, né? O seu irmão é um cientista da terra, assim como a Camila, não é isso? Então, é um exemplo que a gente sempre dá de empreendedores brasileiros que, por conta do regulatório, foram obrigados a começar no nosso país vizinho aqui. Eles estão atuando lá desde 2018, mas nessa fazenda há aproximadamente 2 anos, que é a Merak, é uma parceria de uma empresa uruguaia. Eles plantam para fins medicinais, eles tiveram até uma parceria com a ADA, eu acho, que é uma acelerada da The Green Hub também, né? Que mexe com a genética no plantio deles, e eles conseguiram fazer uma primeira exportação para a Suíça das flores medicinais e uma licença que foi pioneira para flores que vêm do Uruguai, né, a primeira, para trazer essas flores com fins medicinais para o Brasil também, né? Foi uma grande conquista, assim. E agora eles vão continuar lá no Uruguai utilizando cooperativas de plantio, porque os caminhos já começaram a ser abertos. Agora é otimizar isso, ir para a segunda colheita e trazer essa planta para o Brasil, mandar para fora e potencializar isso, que a gente ainda, infelizmente, não pode fazer o processo todo no Brasil. Mas ganhando muito know-how, né? Ganhando muita experiência, quer dizer, o dia que o Brasil virar a chave, o que a gente deseja, que isso aconteça o mais breve possível, né? Até porque o Brasil não falta sol, né? Não falta, enfim, as condições são excelentes, né? O Uruguai, por exemplo, faz muito frio em determinada época do ano, você tem que partir para uma colheita indoor, não é isso? Uma produção indoor, melhor dizendo. E, bom, então assim, palavra final, como é que você está de otimismo sempre, numa visão olhar para frente, falando como empreendedora, o que você pretende, o que vocês estão olhando para CB Different, o que está faltando, manda uma mensagem assim para outros empreendedores e empreendedoras que possam estar nos assistindo de uma maneira inspiradora. Os próximos passos é começar com o lançamento desse produto. Para 2024, a gente pensa em trazer um shampoo e um condicionador sólido e um sérum facial. Também a CB tem sempre uma preocupação com a questão ambiental, então os cosméticos sólidos são uma realidade também. Hoje a gente engatinha, como muitos outros empreendedores canábicos, lógico, além da barreira legal, na questão do investimento, assim, a gente ainda não consegue talvez crescer na velocidade que gostaríamos por isso, mas estamos crescendo da maneira que dá, não estamos parados, né? Vamos trazer esse produto para dentro de Paraisópolis também, com a certeza de que vai ser só a primeira comunidade que a gente vai trazer o nosso produto para venda direta. Isso também coloca a parte do social, que a gente tem uma preocupação muito grande, né, de desenvolvimento, principalmente dessas mulheres que são arrimos de família.
Então, a mensagem que eu deixo é: vamos fazer esse mercado um mercado inclusivo, trazer essas comunidades para dentro da discussão, trazer mulheres para a posição de liderança, porque nós somos excelentes administradoras, as nossas empresas têm lucro sim, então vamos construir um caminho diferente, um caminho mais inclusivo para todo mundo. Bom, pessoal, falei com a Tice, você é empreendedora raiz, um exemplo de... não é de futuro, é presente, gente que faz, gente que está fazendo. Tice, muito obrigado. Certeza que essa empresa familiar que vocês criaram aí, a gente vai ouvir falar muito. Conte com a gente para fazer esse desenvolvimento. Um beijo enorme. Pô, muito obrigado por estar aqui na raiz de uma indústria que tem que se desenvolver de uma maneira diferente, né, das indústrias tradicionais, por conta de tantos e tantos tabus que envolvem essa plantinha chamada cannabis sativa. Pessoal, abração. Bom, pessoal, agora a entrevista aqui, para começar tudo, onde tudo começou, tô com a idealizadora, moradora. Para você chegar aqui é melhor conhecer essa moça aqui ao meu lado, Renata Alves. Tive o prazer de conhecer recentemente e idealizou isso aqui. Não é porque, ela é a coitadinha. Eu sabia que eu estava cometendo um delito. Ciente disso. Mas eu recebi uma pena de 7 anos, 585 dias, por porte de 5 gramas de maconha que não estava comigo. Estava com a ponte. Enquanto eu estava no fechado, eu recebi presas na enfermaria que deu graças a Deus de voltar pro fechado, porque elas sabiam que tinha alguém que ia cuidar delas. Mas quando a gente fala de maconha, e não é cannabis não, nesse território a gente fala de maconha, de beck, de baseado. Porque se eu falar de cannabis, uma galera não vai entender. Só que quando a gente fala disso, quando a gente fala dessa planta que teria que sair da categoria de droga, que me deu 7 anos de cadeia, e não tô romantizando a minha história, eu entendo que eu cometi uma infração e que eu tinha que cumprir. É isso. Só que naquele lugar, se eu pedir um livro pra ler, pra quê? Eu ouvi isso. Você quer ler pra quê? Complicado. Lembrando, né, como a gente está lembrando em toda a passagem, que isso aqui é só a estreia, né? A estreia de um espaço, né, que vai abrigar empresas, startups, não só do setor da cannabis, mas para nossa felicidade da Green Hub, a cannabis é o ponto inicial dessa conversa. Então, Renata, assim, primeira pergunta, bem básica, qual foi a ideia? Partiu da onde? De fazer esse evento dentro da favela de Paraisópolis e, cara, muito, muito parabéns pela iniciativa, de verdade. Obrigado. Primeiro é um prazer ter vocês aqui nesse evento, furando a bolha literalmente, trazendo esse evento para o território periférico. Não adianta a gente falar sobre esse assunto no asfalto. Esse evento tem que ser trago e tem que ser falado nesse território, né? Onde as pessoas, quando se fala em cannabis, aqui não se fala cannabis, aqui se fala maconha. Mas quando se fala de cannabis ou de maconha, você está falando de prisão, você está falando de destruição familiar, você está falando de batida policial. Então era muito importante trazer esse evento para cá e ele está acontecendo hoje. É o começo de vários, né? Mas a ideia chegou através da Tati, do Galáxia, né? E aí foi um convite que a Tati me fez, que inicialmente seria um evento de empreendedorismo, né? E eu falei, Tati, vamos fazer maior? A gente precisa falar do assunto, como eu às vezes não tenho o que fazer em casa, eu vou participar de vários coletivos dentro da comunidade, né? Dentro da favela. Falei, vamos trazer para a saúde mental, para a saúde, vamos falar as propriedades da cannabis. Que é o grande pandemia do mundo hoje, né? As questões relacionadas à saúde mental que você falou, depressão, ansiedade e sabe, no ambiente periférico isso ainda é mais acentuado com certeza. No ambiente periférico, quando se fala de cannabis, quando se fala de CBD, quando se fala de THC, você está falando de destruição de famílias. Então as pessoas elas só têm essa imagem ruim de alguém viciada, de alguém que não prospera, né? De alguém numa clínica psiquiátrica. Quando se fala da parte medicinal, ela não tem essa informação. E nada melhor do que abrir um leque de informações num evento como esse, trazido para esse território, um território que ninguém quer falar. Porque se você fala de maconha dentro do território periférico,
você está falando de prisão. Não, e prisão com recorte muito bem definido, né? Uma prisão, o branco, morador de parte privilegiada de qualquer cidade no Brasil, a maconha está liberada. É só você andar por aí e é visível em qualquer grande cidade do Brasil. A maconha não está liberada, muito pelo contrário, né? Quando você está falando de negros, negras, né? Que é só você olhar o que está acontecendo no nosso sistema carcerário. Então, assim, pra gente faz todo sentido, porque falar de uma indústria que hoje movimenta bilhões ao redor do mundo, ao passo que tem gente que está encarcerada por conta da mesma planta, isso é um contrassenso, isso não faz o menor sentido, né? Eu, Renata, o Paraisópolis inteiro é a extensão do meu quintal. Tudo que a minha família construiu veio daqui. Eu sou filha de um homem branco de olho verde, né? De uma mulher negra. Então na minha casa é um branco, um preto, um mais ou menos, um cor de papelão molhado e assim vai. A maconha não é liberada. A maconha não, o cannabis. Eu falo que ela tem cor e ela tem CEP, né? Pra ela estar liberada. Nesses territórios, no território periférico, só se enxerga como a mão de obra. Vai ser a mão de obra. Ou a mão de obra pro tráfico, ou a mão de obra para se plantar. Não está se falando da questão nem no SUS. Eles estão a esmo nessa situação. E esse evento é o pontapé para vários outros e que vai se pulverizar em todas as outras comunidades. Eu quero ver cada laje dessa plantando cannabis. Assim, fiquei até um pouco arrepiado, assim, porque eu tenho certeza, eu falei mais cedo para você, que o que a gente está fazendo hoje aqui é histórico, o que você está fazendo, né? Porque isso vai se expandir para o Brasil. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, a gente falou de uma parte também, tá até no painel ali atrás, que a gente trouxe um destaque especial para as mulheres, né? O empreendedorismo feminino. Vou fazer uma pergunta meio boba. Por que será? Por que será, né? Eu vou usar uma situação que aconteceu essa semana, né? Essa tragédia do submarino, né? Tinha alguma mulher dentro? Essa é a resposta. O mundo vai ser mudado por mulheres. A gente já tá fazendo isso. E a maconha é mulher, né? Assim como no mundo animal, né? No vegetal você tem lá, né, a semente masculina e a semente feminina. Não sei se você sabe, ou se quem tá ouvindo, se não estamos rindo aqui, mas é mais pura verdade. A semente masculina a gente joga fora, porque não serve para nada, e a genética é desenvolvida a partir feminino. Mas não só isso, né? Se você pegar a história, né, as mães que começaram a luta, né, para a liberação da cannabis, mães que tinham filhos com epilepsia, que hoje é uma das grandes milagres que essa planta faz, a parte toda de acolhimento, né, as enfermeiras, os médicos. É uma indústria que tem tudo, né, para ser uma indústria que prevaleça as mulheres no protagonismo, né? A gente está falando de um assunto que vai além do uso recreativo. A gente está falando de salvar vidas, dar uma sobrevida, dependendo da patologia que a pessoa precisa. E é uma planta sensível. Primeiro a gente já tinha que desclassificar ela de droga. Já começa por aí. Ninguém vende camomila pelo nome científico, né? A gente tem tantas plantas aí como boldo, canela, que para gestante é super perigoso. E você encontra de toceiras, né, no meio da rua. Foi proposital a criminalização da maconha, propriamente dita, né? Isso é histórico, a gente sabe. Mas maior do que tudo isso, do que toda a repreensão, é a luta dessas mães, como você falou. Hoje, para encerrar, a gente tem o depoimento de uma mãe, uma mulher negra, que faz o uso e que vai trazer tudo isso, periférica, e que vai trazer a importância do uso do cannabis. A gente está filmando tudo, a gente vai disponibilizar isso, né, nas nossas redes e tal, mas para quem chegou agora, porque está vendo essa entrevista primeiro, 3 painéis, né? Como você dividiu isso e uma pincelada um pouquinho no perfil dos participantes? O primeiro painel foi de empreendedorismo, né? Precisava ser falado, precisa ser falado, senão esses territórios, como eu disse, vai virar só mão de obra.
Eles não vão entender, eles vão reproduzir apenas o que alguém tá fabricando. O segundo painel é o meu, né? Eu vou mediar o painel de saúde, né? Em todos os aspectos, numa fala mais local, vamos dizer assim, com não termos tão técnicos que precisa ser falado. E o terceiro painel de reparação histórica. E por que dividido dessa forma? Porque a gente não tem que ser mais mão de obra. Isso falando do painel de empreendedorismo. A nossa população está sofrendo com N patologias e mentalmente. E o reparação histórica ninguém tem que ser preso por estar portando maconha, ou por usar um óleo, ou por plantar. Renata, assim, falar de indústria da cannabis, indústria da maconha, sem falar de preconceito racial é impossível. Porque, como você falou, a demonização da planta que começou lá atrás, na década de 40, 50, nos Estados Unidos, foi pautada em cima da discriminação racial. Muito com negros e negras, mas também muito nos Estados Unidos por conta dos latinos, dos mexicanos. A marihuana vem disso, quer dizer, aquele estigma de coisa ruim, né? E isso se deu, e agora, curiosamente, o próprio Estados Unidos o mocinho foi o vilão, e agora você vê Califórnia, você vê Nova York, né? Tratando essa questão em um mercado que se desenvolve. A gente hoje no Brasil fala de medicinal, mas a gente sabe que tem um potencial industrial, alimentos, bebidas. Acabamos de ter roupa, cosméticos, né? A ação. Também seria legal se você falasse um pouquinho dessa sequência com a CB Difference também, que é uma empresa. Mas voltando na questão racial, é impossível separar. Então, o que você está fazendo hoje tem uma relevância muito grande nesse sentido, né? Porque você está trazendo a possibilidade para pessoas da periferia abrirem a cabeça para um ganha-pão no futuro, né? E não só para algo que seja ruim, pessoas que destrua famílias, como você disse. Na verdade, não seria o termo abrir a cabeça mais correto. É que propositalmente, né, com a criminalização da maconha nesse território, falar de maconha causa medo. É tabu, então eu não vou falar, né? É como se fosse um demônio. Então eu não posso falar sobre isso dentro da minha casa, isso vai destruir a minha casa. E quando a gente abre para a informação, não é que a informação não chega nesses lugares, ela chega de maneira errônea, e é proposital até a maneira errônea que ela chega. Quando a gente abre esse leque com o empreendedorismo, né, a saúde, a reparação histórica, a gente está virando a chave dessas pessoas, a gente está dando a oportunidade para elas de decidirem o que elas querem. Eu tenho que decidir o que eu quero, não tem que vir pronto na caixinha, né? Ele não tem que vir bolado, eu tenho que aprender a fazer isso, e eu quero aprender a fazer isso, seja bolando um baseado, seja fazendo um óleo, seja usando um cosmético, mas a gente tem direito, não a maneira que acontece dentro das periferias, né? Falar de maconha, falar sobre... Você está falando de um território, a gente está num território que, se você fumar num tabaco, você pode ser preso até você provar que o tabaco é tabaco. E ser preso é um dos menores danos. Isso quando um adolescente não desaparece, né? E a gente precisa parar de culpar a vítima. E não é assim que acontece. O que movimenta, né, essa indústria, vamos dizer assim, de quarto setor, não é um morador daqui. Não é um menino que compra um baseado, não é isso. E a questão aqui não é essa. A questão é todos os benefícios que isso traz, e que os territórios periféricos têm o direito de saber e têm o direito de escolher o que eles querem para eles, sem ter medo de destruição, como foi feito por tantos anos. Bom, para além da cannabis, a gente usou aquela terminologia, você gosta mais de dar a vara, né, para a pessoa ir pescar do que o peixe, né? Eu adaptei um pouco do que você já ouvi você falar isso algumas vezes. Conta pra gente esse projeto maior, que é o legado, né? O que vai acontecer, o que vai abrigar nesse andar de baixo que a gente está, para além da cannabis agora falando. Como é que esse projeto, porque isso é inovação, assim, na mais pura essência, né, da coisa, na prática. O nome já diz, né? Legado. É o seu legado, de repente? Nosso legado é o nosso, ninguém faz nada sozinho. Eu costumo falar que até o Pequeno Príncipe, para quem é mais velho, que conhece essa história,
ele precisava de uma flor para conversar e um rabo de foguete para ir para outros lugares, senão ele chapava. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém é tão importante para conseguir fazer tudo sozinho. E o legado Hub é essa junção, né, de 5 pessoas que faz o assistencialismo, porque ele é necessário, infelizmente ainda, não só no nosso território, mas no nosso país, mas que não é isso que a gente quer. A gente quer que venha para esses territórios, para os nossos territórios, as empresas, né, que querem que a coisa cresça. Não adianta eu falar que eu quero mudar a sociedade se eu não fizer a minha parte. Eu cresci ouvindo falar que o Brasil era um país do futuro. Hoje eu já sou avó e eu tô vendo isso retroceder. Eu fico imaginando o que eu vou deixar para Maitê. E é o legado. Então a gente vai ter o empreendedorismo, a gente vai ter uma produtora, a gente vai ter um projeto de fotografia, a gente vai ter um projeto falando de cannabis, de CDB, e a casa tá aberta, a porta tá aberta. Eu costumo dizer que a miséria, ela dá dinheiro, menos pro miserável. E essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é que as pessoas escolham o que elas querem. Sair da favela tem que ser uma opção, não uma obrigação de sobrevivência. A gente tá aqui não para quebrar muro. Quem construiu que quebre. A gente tá aqui para construir ponte. Porque é muito fácil fazer congressos sobre liberação de maconha, mas não vir aqui, onde morreram 9. Até hoje nada se fez. E não trazendo enlatado lá de fora, né? Fazendo com a marca registrada. Esse projeto que eu citei ainda há pouco, com a CB Different, que vai trazer um cosmético, conta diretamente, né, com a participação da força de venda das mulheres que já trabalham aqui, não é isso? É isso. Mães, mulheres periféricas, arrimos de família, né? Elas já têm um produto que elas que criaram. E esse é o intuito. Nada na caixinha, nada pronto, nada engessado. É a construção junto. É construindo junto que a gente vai fazer a diferença. E o legado é isso. Não é uma pessoa, não são 2. São 5 abrindo porta para quem mais quiser vir. Cara, galera, Renata Alves, como eu disse, o que está rolando hoje aqui em Paraisópolis, eu tenho certeza que vai replicar para o resto do Brasil. Aqui é uma ação onde ninguém está esperando o governo ajudar. É a construção de algo de baixo para cima da sociedade, vindo realmente da raiz, vindo das pessoas. Renata, super parabéns mesmo. Queria que você, de repente, falasse, assim, olhando para todas as favelas do Brasil, assim, dá uma mensagem de que é possível, dá uma mensagem falando de cannabis, sim, mas assim, falando sobretudo dessa disposição e dessa resiliência de deixar um legado. Nós somos a base da pirâmide, que tanto se fala. A base da pirâmide começou a se movimentar. Quando a gente se movimenta, quando a base se movimenta, tudo que tá de ruim, tudo que tá na ponta, tudo que tá podre cai. E a gente reconstrói. A gente é a base. A gente é a raiz. Vem com a gente. Boa. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente fala mais. O crime, né, o tráfico, a venda de drogas, ela é equiparada, ela é considerada um crime hediondo, então ela é equiparada aí ao estupro, ao assassinato, à tortura, né, entendendo como se as drogas fossem esse grande mal a ser combatido, e como se a gente não soubesse que, na verdade, o alvo da guerra às drogas não são as drogas, né, são as pessoas. Como que a gente pode, mano, como que é o gatilho pra gente se munir, tá ligado? Pra gente poder combater isso de uma forma limpa, justa e moral também. Por que eu tô falando moral? Porque é o seguinte, a gente pode estar falando de cannabis aqui, a gente pode terminar aqui o painel e ir lá embaixo fumar um baseado, não tem problema, da hora. Só que aí eu chego em casa, minha mãe ainda continua falando não às drogas, tá ligado? E aí, o que eu faço? Isso é a mudança que eu quero? Então acho que a gente tem que começar a fazer a lição de casa, né? Então, pra isso, a gente precisa dar ferramenta, né? Condições, conscientizar as pessoas, conscientizar os desinformados, né? Então que eu até quero escutar mais pessoas também pra saber a dinâmica, porque eu sempre falo, por isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né, mano? A gente escuta também e fala o que tem que falar necessário. Está cansado de ver o pessoal explorando os nossos territórios, falando sobre miséria, e não é isso, sabe? A gente tá falando aqui de arte, cultura, empreendedorismo, então tem muita coisa boa que vocês fiquem convidados para poder voltarem ao Espaço do Legado, entender quais são as conexões.